E aí galera, tudo bom? Vamos para mais uma videoaula de hoje, fechando essa semana, né? Peço desculpa pela minha voz, é que estou um pouco gripado, então peço a compreensão de vocês. Seguindo nossa linha, né, de evolução das aulas dos videoaulas, né, das nossas aulas de futsal, hoje vamos falar um pouquinho de planejamento, que vem ao encontro do que falamos na última videoaula, quando falei sobre alguns aspectos importantes que é preciso ser trabalhado perante nossos atletas. E dentro disso, dentro de uma equipe de futsal, é preciso e tão importante quanto o decorrer das atividades o nosso planejamento, ok? Então o nosso planejamento ele envolve tanto o macro, o meso e o micro ciclo, ok? Eu não vou me prender a falar todos os métodos, as formas de treinamento que existe, pois se formos fazer desde o início lá com Makiviev e muitos outros, perderíamos um tempo falando de uma coisa interessante, né, que é a evolução do treinamento, mas não entraríamos a fundo num planejamento bem atual, bem oportuno, que é o nosso tempo, né? Que precisamos trabalhar muito bem esse tempo de uma forma voltada para a realidade de jogo. Então vamos lá. O planejamento nada mais é do que a gente prepararmos, né, no início do ano e no início de cada mês aquilo que precisamos ser trabalhado ou aquilo que precisamos melhorar. Dessa forma, o macro ciclo seria o que? Seria o todo, seria, vamos supor, o planejamento de todas as atividades do ano inteiro. Então aqui esse macro ciclo seria, por exemplo, durante o ano vamos trabalhar bastante. Nossa equipe vai ser voltada uma equipe que vai ser em contra-ataque, então teremos que fazer o que é trabalhar bastante jogadas de contra-ataque. Então o macro seria o todo. O meso seria o que? O mês. E o micro seria semana. Então nessa semana vamos trabalhar isso, isso e isso. Aí passando. Nesse mês teremos que trabalhar isso, isso, isso e isso. No ano todo teremos que ter trabalhado isso, isso e isso. Ok? Basicamente são essas três formas que está bem arraigado dentro do planejamento. Ok? Então vamos lá. Sabendo disso, precisamos ter algumas informações. Precisamos ter algumas informações. Primeiro, temos que fazer o que? Planejamento do que? Das atividades. Então, o que serão essas atividades? Serão atividades que teremos que fazer naquele ano, naquele mês, naquela semana. Para quê? Para atender uma necessidade da nossa equipe. Ok? Precisamos saber, ter em mente o que? A duração. Por que a duração? Precisamos saber quantas séries queremos, quanto tempo vamos trabalhar tais atividades, quantas séries, se vamos fazer numa intensidade alta, numa intensidade moderada, numa intensidade baixa. Temos que ter atenção especial dentro dessa duração, devido ao fato do que a duração estar extremamente ligada ao que? A intensidade. Então a intensidade e a duração elas andam juntas, porque eu não posso trabalhar uma situação muito intensa numa longa duração que eu não, às vezes, devido ao meu objetivo, talvez eu não consiga alcançar. Então, de forma que eu preciso ter bastante conhecimento do que eu quero, para mim saber dosar bem a intensidade e a duração. Precisamos saber o volume.
Pô, eu vou fazer quantas séries, com quanto tempo, para mim poder saber o ganho que eu quero, ok? Além disso, eu preciso fazer o que? Os números de treino. Preciso dos números de treino. Então eu preciso saber o que? Eu preciso saber o que? Preciso saber quantos treinos eu vou ter na semana, quantos treinos eu vou ter no mês, quantos treinos eu vou ter no ano. Esse número de treino tem que estar extremamente ligado ao que? Com os conceitos. Com os conceitos que eu pretendo fazer minha equipe atingir, consolidar, então aprender. Então preciso que ter bastante conhecimento nisso. Esses conceitos, eles estão junto com os, vamos colocar embaixo para ficar mais fácil para vocês, com os princípios de jogo. Eu preciso trabalhar alguns conceitos para mim poder futuramente já entrar dentro dos princípios de jogo, para que consigamos o que? Fazer nossa equipe atingir um certo padrão no futuro. Esse padrão não pode ser levado ao pé da letra. O padrão ele só serve para quê? Ele só serve para que consigamos o que? Ter um início de atividade, de modo que todos saibam o seu início. Porém, os seus desdobramentos, a sua forma, como que se vai apresentar no jogo, os nossos jogadores têm que estar preparados, ok? Então, tomem cuidado quando se pronunciar essa palavra padrão, para não ficar muito ligado ao que? O termo robotizado, ok? Então temos que fazer o que? As atividades, saber a duração, saber a intensidade, saber o volume, saber o número de treinos que iremos dar, saber os conceitos que precisamos passar para nossos atletas, trabalhar todos os princípios de ataque, defesa, transição ofensiva, transição defensiva, bola parada, reposição de goleiro. Então são todos os aspectos que precisamos saber. Saber também quando, durante o ano, utilizar o que? Jogos, treinos, ou seja, são os amistosos, né? Jogos, treinos, que servem para quê? Para preparar a nossa equipe e conseguir ser o quê? De um treinamento onde todos já sabem o que irá acontecer. Então precisamos desses jogos, treinos, porém precisa ser bem abordado o momento certo de utilizar, ok? Precisamos também saber o que? A condição física dos atletas, saber se aquele momento é preferível uma folga, saber se aquele momento é preferível aumentar um pouquinho a intensidade dos treinos, ok? Então, basicamente, precisamos mapear todos dentro do nosso planejamento, o que? Tudo que iremos fazer durante o ano, e precisamos também saber fazer o que? Depois ir subdividindo que iremos fazer durante o ano para mensalmente e semanalmente. Pois, às vezes, o nosso planejamento ele precisa sofrer o que? Algumas correções. Ou seja, essas correções são o que? São as necessidades que foram nos apresentadas, de modo a que precisamos corrigir algo que não está indo bem. Por exemplo, muitas vezes calculamos lá tais números para trabalhar a defesa, tais números de treinamento para trabalhar a defesa. Aí nossa equipe não consegue se adequar. O que eu preciso fazer? Fazer uma correção para aumentar os números de sessões de treino para trabalhar o que? Os conceitos, os princípios defensivos, para que o nosso time consiga melhorar essa forma de jogar. Beleza? Basicamente, pessoal, é isso. Eu não vou me prolongar mais.